Olá meus caros, aqui é o Corvo. Como eu havia dito em outras oportunidades, Kentaro Miura espelha o seu mundo fantástico de Dark Fantasy no caso, sempre na realidade. Mesmo que seja um cenário medieval, mesmo que neste cenário existam entidades as quais não podemos identificar no mundo real, mesmo assim, nós encontramos várias analogias, representação de vários momentos, culturas, barbáries, que de certo modo nós podemos reconhecer no mundo real e refletir sobre elas. Refletir sobre momentos históricos onde nós já estivemos e também reminiscências destes momentos. Berserk, embora seja uma obra muito fantástica do ponto de vista do horror, ela aprofunda-se no extremo, no gore com muita facilidade, mas mesmo sendo tão extrema, ela de fato faz pontes, contatos com uma espécie de extremismo que existe na cultura humana, nas sociedades humanas. Ela não é uma obra que está tão distante assim. Não é uma obra que está interessada em nos acariciar, muito pelo contrário. Ou ela nos choca, ou ela nos aguça um espírito crítico. Em O Anjo da Guarda da Ambição, Guts novamente se vê diante de um apóstolo em seu caminho. E na verdade não é apenas se ver, porque este momento, este recorte da obra, representa visitas, procuras, especialmente pela vingança. O que forja na dor, no ódio, no sofrimento, o Espadachim Negro é o evento, o momento que nós chamamos, na verdade, o autor chamou de o Eclipse, que é um dos pontos culminantes da obra retrospectiva, do salto no passado que nós veremos adiante nos capítulos, volumes seguintes do Miura. Ali foi forjado o Espadachim Negro, que é, de fato, o protagonista do mangá. Mas todas as figuras malévolas, monstruosas que Guts encontra pelo caminho, se vocês prestarem atenção, notar todos os desenhos assombrosos que o Miura fez, projetou durante o evento do Eclipse, vocês notarão que essas figuras aqui estavam presentes naquele momento. Então a introdução da obra, na verdade, é revisita. Não é... é claro, para o leitor é a primeira vez que ele estará tendo contato com essas figuras malignas, mas para o Guts é revisita. É busca por vingança. Os apóstolos já estão dispersos, espalhados pelo mundo, e o que na verdade o espadachim faz é revisitá-los. Estar diante deles, né, é, de certo modo, um desafio. Um desafio à memória, à lembrança e, principalmente, uma esfregada na cara de que ele, diferente de todos do passado, sobreviveu. De que ele é diferente. De que ele é humano que, em tese, não se curvou, não foi trucidado pelas criaturas bestiais, sobrenaturais de um outro mundo, de um mal absurdamente colossal. Ele é a resistência. Ele é símbolo disso. E essas revisitas são uma forma de esfregar essa verdade na cara dos apóstolos, colocando, é claro, sua vida em risco mais uma vez após outra, tendo novamente ferimentos profundos, ossos quebrados e mais algumas outras cicatrizes que tendem a tornar ainda mais duro o espírito dele, já que ele foi flagelado de formas as quais é até difícil descrever, tanto do ponto de vista físico, como também do ponto de vista emocional. Vide Casca. Casca, mais do que Guts, foi mortalmente destruída e fragmentada psiquicamente, mentalmente.
mas não que o Guts também não tenha passado por isso. Mas enfim, o Eclipse forjou também algo tão bárbaro, tão absurdo, tão raivoso, título do mangá, vídeo, título do mangá, que de alguma forma pode colocar desafio, pode fazer convites para um embate, para uma resistência, e Guts representa essa resistência. Uma cena bem interessante em O Anjo da Guarda da Ambição, parte 1, é quando ele pega a cabeça de uma jovem que foi executada, acusada de heresia, injustamente, né, pelo conde, o apóstolo no caso aqui. Ele pega a cabeça dela no chão, ele olha para a expressão de agonia que ficou marcada no rosto da jovem e arremessa a cabeça em direção ao conde. E a cabeça tem uma marca, ela está marcada com um símbolo, né? Que é o símbolo gravado. No caso, o símbolo que representa a marca do sacrifício. A condenação, a grande maldição e impossibilidade de Guts ter um pequeno minuto, um pequeno momento de paz em qualquer lugar onde ele vá, atormentado sempre por espíritos, caso esteja acordado, caso esteja dormindo. Ele é a presa, ele é a oferenda dos demônios, digamos, da obra de Kentaro Miura. Ele marca a cabeça da jovem e arremessa em direção ao conde como lembrança, como desafio. E isso é bem interessante, porque diferente de todas as pessoas inocentes que estavam presentes em praça pública assistindo mais um assassinato, uma barbárie acontecendo, né, 50 pessoas mortas em um mês, todas acusadas de heresia. Aqui Kentaro Miura está fazendo uma analogia à Inquisição, né, às sociedades totalitárias de características monárquicas e também de traço inquisidor, né? O autor, no caso, refletindo a barbárie da nossa história, uma barbárie que ainda existe em menor grau, mas ainda existe em nossa sociedade. Enfim. Diante do horror, Guts é aquele que se coloca, aquele que se apresenta como o único que pode ser o horror do conde em questão, do apóstolo em questão. Eu sou o monstro que você forjou, ou que você ajudou a forjar. Não foi apenas Griffith, ou Fento, como queiram, que ajudou a forjar o espadachim negro. Foi também todos os apóstolos, todos os cúmplices que fizeram parte do Eclipse. E Guts os odeia tanto quanto Griffith. O ódio contra o Griffith deve ser muito maior, muito mais expressivo, digamos assim, mas o Guts odeia cada um deles. E se colocar deste modo, é como se ele estivesse dizendo: olá, monstro, lembra de mim? Eu sou aquele que sobreviveu. Eu sou o humano que pode sobreviver à desgraça que é vocês. Eu sou aquele que pode lhe causar o medo que você está causando a toda essa comunidade, a todos esses inocentes que não podem levantar um dedo contra você. Eu estou aqui. Tema. Eu estou aqui por você. E esse é um momento deveras marcante. É um pequeno gesto, não tem palavras, apenas imagens, e imagens extremas, né? Muito pesadas, mas que diz muito mesmo sobre aquilo que virá. Marca do sacrifício, reencontro, ódio e ameaça. Tudo isso em poucas lâminas do Kentaro Miura. Em O Anjo da Guarda da Ambição, nós também temos algumas cenas combativas, né? Porque, como cartão de visita, como entrada de obra, é claro que o autor
também estava disposto a sempre marcar, frisar, acentuar que sua obra é uma obra dark, é uma obra de gore, é uma obra para maiores de idade. E em cada capítulo, Miura vai reforçando isso. As cenas combativas de Berserk contêm uma violência gráfica absurda. Nós estamos falando de um espadachim negro com uma alabarda, uma espada colossal gigantesca, empalando, decepando pessoas, esquartejando-as. E fazendo isso com oficiais, no caso a serviço do conde, completamente armados, completamente protegidos com armaduras. O que ainda dá um grau de truculência muito, muito maior do que em situações normais. E por que eu falo isso? Guts ele é conhecido por ser quase como uma armada de um homem só. Ele é tão brutamonte, ele é tão acima da média, ele é tão acima de todos requisitos que se espera de um combatente comum, que ele nem parece humano. E essa realmente é a intenção do mangá. Aquilo que o forjou no Eclipse criou essa coisa aí. Ela nem parece humana. E de certo modo é como o Kentaro quer que nós sintamos o Guts. Algo ainda humano, forjado no sofrimento, na raiva, no ódio, que o conduz, que o movimenta, mas que ainda contém algo de humano, algo que ainda pode ser salvo. Mas no momento ele é a besta que procura vingança e que vai trucidar qualquer um que esteja em seu caminho, que o atrapalhe nesta busca por atingir seu objetivo máximo, que é destruir os apóstolos e, claro, a mão de Deus, os seus construtores, seus forjadores, né? Então os seres humanos também vão dançar, qualquer um que estiver no seu caminho. Kentaro Miura nos dá um protagonista que supostamente está do lado do bem, mas suas ações não são necessariamente benéficas. Guts faz isso por si mesmo. Faz isso não por uma conduta altruísta, pelo menos não ainda. É claro que durante a obra, outros personagens, e não apenas o pequeno elfo Puck, vão resgatar o que há de melhor, o que de humano restou em Guts. Obviamente sim, mas neste momento aqui não. Nesse momento ele é uma besta. E Miura não quer que nós nos confundamos em relação ao que o personagem que ele criou é. Ele não é herói. Ele não é anti-herói. Ele é o espadachim negro. Basta. O nome, como ele é conhecido popularmente, essa expressão espadachim negro que é tão famosa no continente, é o que basta para definir esse sujeito. Alguém capaz de trucidar dezenas de soldados e que tem uma força descomunal absurda. E um ódio mais absurdo ainda, maior ainda, a sua força motora, seu combustível. A atitude dele é truculenta, né? A arte bélica dele não é refinada, ela é truculenta, mas é aquele truculento que basta um golpe e aquilo que está na sua frente é completamente espatifado, dizimado, trucidado. Guts não é um personagem refinado. Ele não é fisicamente refinado, no sentido da esgrima de um espadachim. Ele também não é alguém culto. Ele não é mentalmente refinado. Nós não vemos erudição nele. Ele é apenas uma máquina de matar. Mas a melhor máquina de matar que existe dentro da gama de personagens que nós podemos chamar de humanos. Acima dele, apenas os apóstolos. Então ele é exemplar, como máquina de matar, como um guerreiro, um combatente que não
se dá por vencido, que jamais desiste e que também não se intimida, mesmo quando tem uma guarda o cercando, o ameaçando. Quando a situação parece completamente desfavorável, ele não aparenta ter medo. O ódio sempre supera o medo. O ódio sempre consome qualquer vestígio, marca de medo que ele poderia ter. Do ponto de vista comportamental, para aquele que está lendo Berserk pela primeira vez, e que tem um pouquinho, né, de bom senso e humanidade, é difícil simpatizar com o Guts. Pessoas com muito ressentimento, um ressentimento talvez tão grande como o dele, talvez se identifiquem com ele. Mas é pela via do ressentimento. Pela via da sensação que tem em virtude de algo muito traumático, de uma traição grande, de uma ferida muito grande que ainda não se fechou, de algo que ainda não foi superado. É ferida aberta. E como muitas pessoas, muitos leitores, muitos seres humanos também têm feridas abertas, é possível que haja elementos de identificação, ou até mesmo de admiração naquilo que ele é. Mas é difícil dizer que Miura, com Guts, quer nos dar a sensação de que ele é um personagem a qual nós podemos nos afeiçoar. Porque Guts evita afeto. Ele não quer afeto, ele não quer relações afetuosas. Ele está sozinho, ele está irritado, fechado o tempo inteiro. Por um lado, há um pequeno altruísmo lá no fundo que se traduz por não envolver possíveis pessoas que são alvo do seu afeto, porque a perda delas, né, estar com ele também é perigoso, elas vão estar em risco de vida em virtude da marca do sacrifício. Enfim, perdê-las pode ser muito doloroso. E também colocá-las em perigo, né, é algo que alguém que ama uma pessoa, admira uma pessoa ou tem algum tipo, né, de cuidado com alguém não quer colocar. Também tem esse lado, algo que ele jamais irá confessar. Suas expressões são de cólera, de raiva, né, de deboche, de ironia, de sarcasmo. Mas isso está lá no fundo, reside lá, ele não deixa transparecer. E com apenas aquilo que está na superfície, nós tendemos a achar, a fechar o personagem, né? Simplificá-lo como alguém muito arrogante, ou como alguém muito truculento em todas as suas posturas. É isso. O espadachim negro que nos é representado é alguém antipático. É alguém difícil de se afeiçoar, que nós passamos a compreender apenas quando descobrimos os reais motivos daquilo que forjou tanto ódio, que forjou tanto ressentimento. Mas o Guts inicial, que é apresentado para o primeiro leitor, que não conhece de fato a fundo a sua história, é alguém extremamente antipático, constantemente violento, fisicamente, verbalmente também. Guts às vezes machuca muito mais com as palavras do que com seus atos físicos, muito mais. E o Puck, que é o primeiro personagem que tenta perfurar, né, esse bloco de gelo, essa camada grossa de cicatrizes do seu coração, é um personagem que vai sofrer muito com isso, devido ao que o Guts faz com ele, a maneira como ele o trata, mas também por ser um elfo muito inocente, né, sem um real reconhecimento, né, discernimento do mal que habita o mundo. O Puck também vai sofrer muito com as coisas que ele assiste o Guts passando, os inimigos que ele encontra, mas também, principalmente, como essas coisas espirram nele e tendem também a marcá-lo, a colocá-lo em um caminho que talvez não seja o caminho que o levará para a luz, mas de fato o
mergulhará nas trevas. Para matar apóstolos da mão de Deus, só um monstro, ou um humano monstruoso. O Guts nesse momento é um humano monstruoso. Mas é um caminho sem volta. Do jeito que ele está sendo trilhado, é um caminho sem volta. E a principal testemunha desse caminho, desse trajeto, é o Puck. Isso é muito duro para ele também. Porque ele vê um sujeito o qual ele admira, o qual ele também entende que o salvou, mesmo não intencionalmente, né? Há uma dívida de gratidão aqui, há um certo respeito, uma esperança de que algo melhor possa emergir, que o humano que restou no Guts floresça novamente, mas ao mesmo tempo ele vê aquilo que foi de monstruoso, aquilo que surgiu do monstro, também se expressando na relação com os outros. O Puck sofre com isso também. São com as agressões diretas com ele, principalmente em palavras, mas também na forma como o Guts trata as outras pessoas comuns. Aqui no caso é o médico, né? Que foi completamente desfigurado pelo Conde. Torturado, desfigurado pelo Conde, e que ao ver o espadachim negro, o Guts, na praça, depois o salva, posteriormente no capítulo, com a esperança de que ele tomará suas dores e o ajudará, né, a se vingar do Conde, que obviamente não é humano. O médico, né, aqui também sabe disso. As cenas combativas, inclusive, servem como um reforço de que ele possa ser essa pessoa que fará, de fato, alguma ameaça real ao Conde, que possa de alguma forma enfrentá-lo em sua monstruosidade. Até porque o estilo combativo do Guts e a sua enorme espada ignoram inclusive armaduras. Um personagem grandalhão aqui, né? O Zondark. Vocês podem notar que na armadura dele não há quase, né, nenhuma brecha. Em combates de esgrima reais e com combatentes que vestem a armadura, o ponto onde a espada tende a visar são aqueles pontos cegos da armadura, porque as armaduras, de certo modo, não cobrem tudo. Afinal, se elas tampassem todos os pontos do nosso corpo, nós não conseguiríamos nos mover. Então, um esgrimista procura o ponto cego, que é aquele ponto onde a armadura não cobriu. É ali que o ferimento será implicado, é ali que o seu adversário irá sangrar e morrer. No caso do Zondark, ele é um sujeito tão enorme, de uma força tão descomunal, é um ser humano tão grande, que forjaram uma armadura para ele que ninguém poderia usar um troço daquele. É extremamente pesada. E a maneira como o Guts branda a sua espada, né, ele já tinha destroçado vários outros soldados anteriormente, a maneira como ele branda a espada e também ignora aquela armadura absurda do Zondark, inclusive espatifando o seu elmo, são sinais, são provas concretas de que talvez ele seja um parceiro nessa busca do médico, né, do médico deficiente, por sua vingança pessoal também. Há duas vinganças em jogo, né, a vingança pessoal do Guts, mas também do médico, que foi afligido por esse monstro que é o Conde. Objetivos comuns. Mas é claro, isso não implica que o Guts irá ajudá-lo, mesmo que o objetivo final seja a morte do Conde, a morte desse monstro maligno. O Guts tem essa necessidade de maltratar, de agredir quem é mais fraco, ou quem aparenta ser fraco
e não capaz de se defender sozinho. E esse é um dos traços mais acentuados do personagem no princípio da obra, propositalmente. O Miura faz isso para nos indicar que ele não deseja que Guts seja um personagem gostável, no que diz respeito aos clichês típicos de um personagem heróico. Ele não é um defensor, ele não é um protetor. Tudo o que ele faz por ele. Ele visa satisfazer os seus objetivos. Por mais que o objetivo de uma outra pessoa possa ser parecido ou exatamente o mesmo, isso não quer dizer que ele estará fazendo isso pelos outros. São reforços, são acentos, lembranças contínuas do Miura de que esse personagem não é um cavaleiro armado. Um cavaleiro, no caso, daquele clichê, né? O cavaleiro idealizado, que salva os outros, que traz a justiça. Guts não é isso. E é também este um traço que reforça que ele não é um personagem gostável. Ele não é alguém admirável. Ele pode ser admirado exclusivamente pelas suas truculências. Mas claro, admirado não ainda nesse período, nesse começo da obra. Lá pra frente a coisa muda, é claro, né? Com alguns volumes aí depois a coisa vai mudar. Mas entendam que eu estou falando aqui do início da obra. Aqui ele não é gostável, aqui ele é um truculento, aqui ele é um violento, que usa essa violência e essa raiva como combustível para atingir esse objetivo, que é matar monstros muito piores do que ele. Monstros que forjaram toda essa força, essa agonia, essa raiva. Entendem? Ele é um protagonista antipático. Mas caso o termo, a expressão seja imprecisa para algumas pessoas, nós podemos colocar que ele é um protagonista sintomático. Porque ele é alguém que vive e usa o ressentimento como combustível. Feridas abertas, marcas não superadas. Um tormento que é até difícil superar porque o revisita literalmente todos os dias. A marca do sacrifício mantém o pesadelo sempre na epiderme. Todos os dias. O revisita todos os dias. Como superar um trauma? Como superar um momento extremamente dilacerador, espiritualmente falando, se você o revive todos os dias? E da forma como ele revive. Não se trata apenas de pesadelos, memórias, mas é reviver esse mal todo dia. A situação dele é muito degradante, é muito complicada. E o que mantém ele vivo é o ódio. O ódio que também emerge a cada revivência do pior horror de sua vida. Que ele reviveu com os olhos. Ele revive, né, com os olhos abertos, já que ele mal pode dormir. Basicamente é isso. Mas aí que entra a questão também do traço antipático e dos maus tratos com os outros, né, com inocentes também. Da zombaria do Guts com pessoas frágeis. Algo que impacta muito o Puck, né? É que o Puck ainda não entende, porque ele não conhece a biografia do personagem. Ele não conhece a biografia do Guts. Quando o Guts agride o médico, né, que é um deficiente, ele foi completamente cortado, né, desfigurado, amputado pelo Conde. Quando ele agride um serzinho tão incapaz de se defender, o que está emergindo ali é um ódio, um ressentimento do Guts que é análogo, que reflete um lugar, um momento que o personagem já esteve. Ao ver essa criaturinha indefesa e completamente flagelada, o médico, de certo modo, reflete um lugar que o Guts algum dia já esteve. E é aí que está a questão. É desse ponto que emerge o ódio. O leitor de Berserk, ou de Primeira Viagem, ainda não sabe disso. Mas no futuro, quando ele chegar em pontos característicos, marcantes, enfáticos da obra, colocando em outras palavras, falando o grosso, eclipse. Quando o leitor chegar no eclipse,
E se porventura ele voltar aqui, ele vai entender. O que o médico representa não é apenas uma pessoa indefesa que foi mutilada por um algoz. Representa o Guts também. O momento do Guts, o momento da vida dele que ele esteve no mesmo lugar. No eclipse, ele foi o que o médico aqui está sendo para o Conde. E isso o faz lembrar da sua própria fraqueza. Pelo menos ele entende desse modo, né? Eu não acho que seja correto rotular uma pessoa de fraca, né? Incapaz diante daquele mal absurdo, colossal, de criaturas com poderes quase de divindade, né? Seria muito injusto esperar que uma pessoa pudesse superá-los fisicamente, não um ser humano comum. Mas é a interpretação que o Guts faz. Fraco. Não fui capaz de proteger os meus amigos, não fui capaz de proteger a casca, não fui capaz de proteger a mim mesmo. E se não tivesse tido a ajuda que tive lá, naquele finalzinho, não vou entrar em detalhes, porque possivelmente tem gente que ainda não leu, mas se não fosse por uma pequena ajuda que eu tive, eu nem estaria aqui. É também parte do terror com os olhos abertos, que a marca do sacrifício o faz passar todos os dias. É parte. Não é um efeito da marca, mas é ver nos outros um lugar que um dia ele esteve. Não é um maus tratos, né? Não é uma agressão gratuita. É gratuito sim. Mas é gratuito, mas não é simples. É a dor. É a fúria, a cólera de se ver naquele lugar. Ele esteve ali algum dia. E é por isso que ele vive dizendo, né, murmurando por todos os cantos que se uma pessoa não é capaz de defender a si própria, não deveria viver. Essas baboseiras, né, essas coisas ressentidas que ele costuma dizer por aí. Até mesmo para o Puck, ou pessoas que ele encontra pelo meio do caminho. Né? Então é um traço, né, uma questão importante de perceber. O leitor de primeira viagem não vê, porque não tem elementos ainda, não tem condição ainda de perceber isso. Mas depois, meditando, refletindo, vai compreender perfeitamente porque o Guts se comporta assim. Mas aqui, né, sem nos dar mais elementos, o que o Miura quer, né, danado como ele é criar um certo asco. Criar uma certa antipatia do personagem. É esse personagem que eu vou ler, seguir, na jornada do mangá? Esse babaca aqui? Porque é babaca. A atitude dele é completamente babaca, é tosca mesmo. É como se fosse, né, sei lá, um gato brincando com um ratinho. Né? Não tem comparação. Não tem igualdade. Não tem justiça. É gratuito, é truculento. E o cara não está fazendo nada, né? O cara apenas, o médico, ele só estava dizendo, né, da própria desgraça dele, do que foi feito com ele, né? E ao invés de sentir empatia pela figura do médico, ele sente repulsa. Mas não é repulsa porque o médico é desfigurado. É repulsa devido ao passado dele, às memórias dele e o fato de algum dia ele ter estado nesse lugar. Ele também é deficiente, ele não tem um braço, lembram? Ele usa uma manopla no lugar do braço. Assim como o médico, ele também é deficiente. Ele foi mutilado também, né? Então é isso que faz emergir essa raiva e desperta nele o seu lado mais negro, né? Do espadachim negro no caso, mais truculento, ressentido. É ver nas pessoas indefesas o que um dia ele foi. Porque não importa se ele é o guerreiro mais fantástico, incrível que o continente possa ter conhecido. E o Guts é. Entre os humanos. Ele é. Ele é o humano mais fantástico. Em termos bélicos, ele é o mais fantástico da história de Berserk. Ele é.
Mas não importa estar nesse lugar. Existe sempre um mal maior. Existe sempre uma ameaça maior. Nunca se está seguro. E essa ameaça, em instantes, ela pode trucidar todos aqueles que você ama. A realidade de Berserk é uma realidade muito bárbara, dura de lidar. É um tipo de leitura, né, bastante purgante. E será assim por muito, muito tempo. Só depois de muitos e muitos anos que o Miura, né, começaria a suavizar um pouco a sua narrativa, as suas ideias textuais que ele estava trazendo para a história. Depois que a Shirk, né, entrou no enredo. Mas até lá é dark, muito purgante. Por fim, no final do capítulo, o Guts reencontra, né, o Berlif, um objeto importante, né, simbólico, que marca, né, a transformação de humanos, entre aspas, especiais em apóstolos, né? É um objetozinho, um ovozinho, né, com feições humanas, né? Nariz, boca, olhos, esses últimos que só se manifestam durante, né, o ritual, o momento, né, de transformação desse escolhido. Mas enfim, o episódio já nos mostra, já nos apresenta esse objeto. Então é um momento também importante, né? A exclamação no fim do capítulo é algo relevante nesse sentido. Berhelef. Berhelef não é apenas um objeto. É algo que significa muitas outras coisas. Coisas muito mais profundas e com consequências inimagináveis. O Conde é só uma dessas consequências, né? Os apóstolos é apenas uma dessas consequências. O que simboliza o Berhelef é um mal muito mais profundo, uma ameaça muito mais profunda, que pode colocar o mundo, todo o cenário, em trevas ainda piores do que as que já estão. Que é uma coisa assim completamente irrisória, né? Insana de imaginar, mas é aquela história, né? Nada é tão ruim que não possa piorar. Berhelef significa muitas coisas, mas é um símbolo desse mal. Um mal produzido pelos humanos, que forjou o mal supremo, que agora está se expressando, se materializando no mundo real, comendo os humanos aos poucos. Enfim, filosófico, poético, embora obscuro, macabro. E Berhelef é um símbolo, né, um objeto que, de certo modo, resume um pouco isso. Se vocês perceberem, né, a aura do capítulo aqui, o que representa todo o cenário, o que está impregnado nesse cenário é um medo generalizado, representado pelas estratégicas políticas inquisidoras, né? Políticas sádicas, bárbaras. O inquisidor, né, é o representante do sadismo, né? O representante daquele que se sacia com o mal-estar, com a desgraça do outro. Não importa, né, se esse outro é acusado ou inocente de alguma coisa, né, culpado ou inocente, no caso, de alguma coisa. A primazia do desejo, né, da saciação do desejo, que é um desejo sádico de ver o outro sofrer. Os apóstolos da mão de Deus são como figuras inquisidoras do mundo real. São símbolos também de pessoas como essas, né? E de pessoas que criavam um ambiente completamente de medo generalizado. Medo de abrir as janelas, medo de estar nas ruas, porque qualquer coisa para um sádico, qualquer coisa para o inquisidor pode ser motivo para ele torturá-lo, matá-lo, trucidá-lo, como aconteceu na abertura do capítulo, né?
Inclusive o Miura coloca acentos, né, na fala de um soldado que estava ralhando com o menino, né, ele diz ao menino que estava lá louco, desesperado, porque a irmã dele estava sendo executada. Né? Não fique do lado de hereges, né, porque aqueles que defendem hereges, entre aqueles que defendem hereges, nós não poupamos nem as crianças. É disso que a gente está falando. Esse tipo de mal, de sadismo, de barbaridade, né, brutalidade que a gente está falando. É um medo completamente generalizado de ser acusado por qualquer coisa, a qualquer momento, por vizinhos, por amigos, por familiares. Qualquer pessoa pode ser usada para delatar outra, porque a ferramenta do medo é o próprio medo. A ameaça de estar no lugar que aquela pessoa que você está sendo manipulado para acusar, ou induzido, ou de maneira coercitiva, obrigado a acusar, é o medo de estar no lugar dela. O medo de estar numa fila para ter a cabeça decepada, ou os membros quebrados, né, numa roda, queimado vivo. Horrores. Bas-Relief, terminando como um símbolo final do desfecho do capítulo, é perfeito como síntese. Onde o Bas-Relief está, onde o portador do Bas-Relief está, estão essas coisas. Então o Bas-Relief significa muito mais do que a sua aparência nos dá a entender. Ele significa muito mais do que personagens específicos que nós conhecemos que de alguma forma encontraram uma realidade, um significado, né, uma expansão de conceito muito mais perturbadora do que o leitor de primeira viagem possa imaginar. Horrores muito profundos o aguardam adiante. Mas é isso. Por hoje eu acho que já está excelente. No caso, para este episódio. Nos encontramos no futuro novamente, quando me sentir inclinado a continuar revisitando Berserk, de Kentaro Miura. Um abraço a todos e saudações corvides.